Boa noite, nobres vereadoras, nobres vereadores, jurídico, funcionário, público que nos acompanha pelas redes sociais. Declaro aberta a 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Piraí do Sul, 23 de setembro de 2025. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Eu gostaria de convidar o vereador João Carlos para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, aos funcionários. Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Então, essa sessão hoje é uma sessão exclusiva para apreciação das contas do Executivo Municipal, as contas relativas aos exercícios 2020, 2022 e 2023, só que elas serão apreciadas individualmente, né, uma a uma, ainda que seja nessa mesma sessão, mas elas serão apreciadas de maneira individual. Então, peço que o secretário dê continuidade com a leitura da ordem do dia. Pauta da 32ª sessão ordinária de 2025. Pequeno expediente. Leitura do texto bíblico. Ordem do dia. Análise das contas do Executivo Municipal, exercício 2020, 2022 e 2023. Relatório e pareceres. Apresentação do relatório e pareceres referente à análise das contas do Executivo Municipal para o exercício 2020. Autoria legislativo, súmula. Análise das contas do Executivo Municipal relativamente ao exercício 2020, nos termos do artigo 184 do Regimento Interno. Apresentação do relatório e parecer de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Apresentação do parecer jurídico 12/2025. Apresentação do relatório e parecer referente à análise das contas do Executivo Municipal para o exercício 2022. Autoria legislativo. Súmula. Análise das contas do Executivo Municipal relativamente ao exercício de 2022, nos termos do artigo 184 do Regimento Interno. Apresentação do relatório e parecer de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Apresentação do parecer jurídico 7/2/2025. Apresentação do relatório e parecer referente à análise das contas do Executivo Municipal para exercício 2023. Autoria legislativo, súmula. Análise das contas do Executivo Municipal relativamente ao exercício 2023, nos termos do artigo 184 do Regimento Interno. Apresentação do relatório e parecer de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Apresentação do parecer jurídico 73/2025. Votações. Relatório e parecer referente à análise das contas do Executivo para o exercício 2020. Projeto de Decreto Legislativo 1/2025, que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal relativo ao exercício 2020. Relatório e parecer referente à análise das contas do Executivo Municipal para o exercício 2022. Projeto de Decreto Legislativo 2/2025, que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal relativa ao exercício de 2022. Relatório e aprovação referente à análise das contas do Executivo Municipal para o exercício 2023.
projeto de decreto legislativo 3/2025, que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal relativo ao exercício 2023. Relatório e parecer sobre as contas do Executivo Municipal referente ao ano 2020. Análise das contas do Executivo Municipal relativo ao exercício 2020 nos termos do artigo 184 do Regimento Interno. Esta comissão permanente analisou o parecer prévio 1724 S2C emitido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no processo 18550621, referente à prestação de contas do chefe do Poder Executivo do município de Pirei do Sul, senhor José Carlos Sandrini, relativo ao exercício financeiro 2020. Análise da evolução do julgamento e das irregularidades. A Coordenadoria da Gestão Municipal, em primeira instrução 492221, indicou restrições passíveis de aplicação de multa. As restrições iniciais eram: relatório e controle interno, encaminhado sem atender os conteúdos mínimos prescritos pelo tribunal. Ausência de encaminhamento de certificado de regularidade previdenciária, emitido pelo Ministério da Previdência Social e vigente na data de prestação de contas. Obrigações de despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato, com parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem suficiente disponibilidade de caixa. Infração do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e prejulgado 15 do TSE Paraná. Então, gestor valendo do contraditório enviou documentos complementares. Após análise, defesa de documentos e manifestações, a situação inicial foi alterada. O item referente ao relatório controle interno foi regularizada, visto que a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Saúde foi acostado aos autos. O item referente ao certificado de irregularidades previdenciárias, que inicialmente não foi juntada ou estava com validade expirada, foi convertido em ressalva. Tal conversão ocorreu, pois foi comprovada a emissão ainda que momento posterior do CRP. O apontamento relativo às obrigações de despesas sem lastro financeiro, artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi convertido em ressalva. A conversão se deu com base em recente decisão do prejulgado número 15 do Tribunal Pleno, acordo 3710/2023, que estabeleceu que o superávit no grupo recursos ordinários livre 12.204.082,35, sendo esse significativamente superior, pode cobrir déficit específico registrado na fonte de recurso, transferência do Fundeb, R$ 36.898,20. O Ministério Público de Contas acolheu o novo posicionamento da unidade técnica, instrução 5467/2023, e opinou pela emissão do parecer prévio para regularidade com ressalva. Análise da execução orçamentária e financeira, cumprimento de índice. Análise de execução orçamentária e financeira do exercício 2020 indicou o cumprimento dos principais limites constitucionais e legais. Aplicação de recursos na manutenção desenvolvida do ensino. Não houve restrição constatada por falta de aplicação do índice de 25%, percentual final apurado foi 26,80%.
Aplicação de recursos do Fundep, não houve restrição por falta de aplicação no mínimo de 60% dos recursos na remuneração do magistério. O percentual de aplicação foi 90,94%. Aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde. Não houve restrição por falta de aplicação do índice mínimo, que é de 15%, o percentual final apurado foi 29,11%. Despesa com pessoal. A despesa total com pessoal em 31 de 12 de 2020 foi de 51,29% da receita corrente líquida, abaixo do limite máximo de 54%, sendo emitidos alertas de 90% e 95% ao longo do ano. Dívida consolidada. A dívida consolidada líquida em 31 de 12 de 2020 apresentou valor negativo, menos 29,6%, indicando que as disponibilidades líquidas eram suficientes para cobrir a dívida consolidada e não havia necessidade de reduções. Conclusão. O que concluiu diante a análise dos autos do parecer 1724, S2C, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, é que então o gestor, senhor José Carlos Sandrini, cumpriu com os principais requisitos de execução orçamentária e financeira para o exercício 2020. Contudo, impropriedades remanescentes que foram convertidas em ressalvas pela decisão final do TSE Paraná justificam a aprovação das contas com ressalvas. Desta forma, esta comissão recomenda acatar-se integralmente o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com a consequente aprovação das contas relativas ao exercício financeiro 2020, com ressalva. Aprovadas as contas no termo do requerimento interno, cabe publicação do decreto legislativo em anexo, com redação que ora se sugere, sem prejuízo de posterior encaminhamento da informação ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Esse é o parecer. Sala de sessões, 19 de setembro de 2025. Edson Antônio Staro, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. João Carlos Assil, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. E Leandro Dátulo Túlio, secretário da Comissão de Finanças e Orçamento. Ou faz um. Relatório e parecer sobre as contas do Executivo Municipal referente ao ano 2022. Súmula. Análise das contas do Executivo relativamente ao exercício 2022 nos termos do artigo 184 do Regimento Interno. Esta comissão permanente recebeu o parecer prévio 258/2024 emitido pela segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TSE Paraná, no processo 28830/2023, referente à prestação de contas do chefe do Poder Executivo no município de Piraí do Sul, senhor Henrique de Oliveira Carneiro, relativo ao exercício financeiro 2022. A Coordenadoria de Gestão Municipal, em sua instrução número 4066/2023, manifestou-se inicialmente pela regularidade das contas, com base na análise da execução orçamentária e financeira, mas destacou os resultados da avaliação da atuação governamental. O relator conselheiro Ivan Leles Bonilha determinou a intimação do município para manifestação sobre os resultados da avaliação de atuação governamental. Em resposta, peça 14, a municipalidade declarou ciência e concordância quanto ao conteúdo de análise, sem apresentar justificativa para as pontuações
deficitárias. O Ministério Público de Contas, em seu parecer 11/27/2023, nada teve a opor à proposta do parecer prévio pela regularidade, mais orientada à Câmara de Piraí do Sul a dedicar especial atenção às áreas que apresentam pontuação deficitária: assistência social, administração financeira, transparência e relacionamento com o cidadão e previdência social. Análise de atuação governamental. Na avaliação da atuação governamental foram apuradas as seguintes graus de atendimento em escala de 0 a 10 para cada área apreciada: educação 6,43, saúde 6,23, assistência social 3,13, administração financeira 3,13, transparência e relacionamento com o cidadão 4,08, previdência social 2,47. O parecer prévio do Tribunal de Contas apontou que as notas abaixo de 6 nas áreas de assistência social 3,3, administração financeira 3,13, transparência e relacionamento com o cidadão 4,08 e previdência social 2,47 impõe a necessidade de aplicação de ressalva, especialmente pela ausência de justificativa para diminutas pontuações. Além disso, em razão das pontuações obtidas nas áreas de assistência social 3,13, administração financeira 3,13 e previdência social 2,47, nas quais o município não atingiu nem a nota 4, foi determinada o encaminhamento dos autos à Coordenadoria Geral de Fiscalização para ciência e consideração na elaboração do próximo Plano Anual de Fiscalização. Análise e execução orçamentária financeira. Quanto à conformidade da execução orçamentária e financeira, a análise concluiu pelo cumprimento integral dos requisitos legais em todos os itens examinados. Parecer do controle interno. O governo municipal cumpriu o disposto no artigo 7º da Lei Complementar Estadual 113 de 2005, ao encaminhar a declaração atestando conhecimento sobre a conclusão do relatório anual do controle interno. Aplicação de recursos na educação básica, manutenção e desenvolvimento do ensino. O município aplicou R$ 31.570.705,73, correspondente a 32,35% da receita, impostos e transferências, superando o mínimo de 25% exigido pela Constituição Federal. Artigo 212. Recursos do Fundeb. O governo municipal cumpriu o percentual mínimo de aplicação de recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais de magistério, 90,92%, de utilização dos recursos no exercício de sua arrecadação, 3,45%, indicando o uso de mais recursos para arrecadação, de mais recursos que o arrecadado, não deixando sobras, e as aplicações mínimas dos recursos da complementação VAT em despesa de capital e na educação infantil, 0% por não haver complementação. Aplicação de recursos e ações e serviços públicos de saúde. O município aplicou R$ 21.868,53 em ASPS, correspondendo a 23,08% da receita dos impostos de transferência, ultrapassando o mínimo de 15%. Exigido pela Constituição Federal, artigo 198, inciso 2º, parágrafo 2º, inciso 3º, e Lei Complementar Federal 141/2012.
Gestão fiscal. Resultado orçamentário financeiro para o município obteve resultado orçamentário e financeiro positivos em fontes não vinculadas, cumprindo os artigos 1º e parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal e 48, a linha B da Lei Federal 4.320 de 64. Despesa com pessoal. Não houve necessidade de reduções ou retornos aos limites, pois a despesa com pessoal foi de 43,05% da receita corrente líquida. Em 31/12, abaixo do limite de 54, cumprindo os artigos 19, inciso 3º e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dívidas consolidada. Não havia necessidade de reduções ou retornos aos limites, pois a dívida consolidada líquida apresentou valores negativos de 52,04% da receita corrente líquida em 31/12/2022, devido à disponibilidade líquida superiores, cumprindo o artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal e 3º inciso 2 da Resolução do Senado Federal número 40/2001. Gestão de regime próprio de previdência social. Plano de equacionamento de déficit autorial. O governo municipal cumpriu o previsto na legislação ao enviar o plano aprovado pela Lei Municipal 2407/2022. Aportes para amortização de déficit atuarial. Houve aporte de valores para amortização de déficit atuarial R$ 1.106.904,65, em montante superior ao previsto R$ 773.170,04, cumprindo a legislação aplicável. Conclusão. O que concluiu diante da análise dos autos e do parecer prévio 258/2024 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná é que então o gestor Sr. Henrique de Oliveira Carneiro cumpriu com os requisitos da execução orçamentária e financeira para o exercício 2022. Contudo, as baixas pontuações obtidas nas áreas de assistência social, 3,13, administração financeira, 3,13, transparência e relacionamento com o cidadão, 4,08, e previdência social, 2,47, justificam a posição de ressalva. Desta forma, esta comissão recomenda acatar-se integralmente o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com a consequente aprovação das contas relativas ao exercício de 2022, com ressalva. Aprovadas as contas nos termos do regimento interno, cabe a aplicação do decreto legislativo em anexo com redação que ora se sugere, sem prejuízo do posterior encaminhamento de informação ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Esse é o parecer. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2025. Edson Antônio Estaro, relator. João Carlos da Silva, presidente. E Leandro Dátalo Túlio, secretário. Relatório e parecer sobre as contas executivo municipal referente ao ano 2023. Súmula. Análise das contas executivo relativo ao exercício 2023 nos termos do artigo 184 do Regimento Interno. Esta comissão permanente recebeu o parecer prévio 75/2025 emitido pela primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TSE Paraná, no processo 199133/2024, referente à prestação de contas do chefe do Poder Executivo do município de Pirei do Sul, senhor Henrique de Oliveira Carneiro, relativo ao exercício 2023. A Coordenadoria da Gestão Municipal, em sua instrução número 4773/2024, manifestou-se inicialmente pela regularidade
da execução orçamentária e financeira, mas destacou incidência do vetor 1 do anexo 2 da Instrução Normativa 172/2022, na avaliação da atuação governamental na área de administração financeira. O relator, por meio do despacho 1648/2024, determinou a intimação do município na pessoa do seu gestor para a manifestação sobre a análise efetuada pela unidade técnica, em especial quanto à avaliação da atuação governamental nas áreas de educação e administração financeira. Em resposta ao gestor, o gestor manifestou ciência do teor da instrução sem oferecer réplica ou esclarecimentos. Por meio da instrução 6308/24, a CGM reiterou a manifestação anterior pela regularidade da execução orçamentária, ressaltando que a avaliação governamental não é objeto de juízo de valor de sua parte. As contas foram enviadas ao Ministério Público de Contas para manifestação. O Ministério Público, mediante parecer 5/2025, 6PC, manifestou-se nos autos pela irregularidade das contas, em razão das notas obtidas na avaliação das políticas públicas, destacam baixas pontuações nas áreas de assistência social, transparência e relacionamento com o cidadão, administração financeira e previdência social, e decréscimos significativos em educação e administração financeira. Salientou que a regressão na administração financeira foi igual ou superior a 5%, configurando a incidência do vetor 1. Análise da atual governamental na avaliação da atuação governamental para o exercício 2023. Foram apurados os seguintes graus de atendimento, em escala de 0 a 10 para cada área apreciada. Educação, 6,39, variação de menos 0,62% em relação ao 2022. Saúde, 6,35, variação de 2,25 em relação ao 2022. Assistência social, 4,81, variação de 53,67 em relação a 2022. Transparência e relacionamento com o cidadão, 4,63, variação de 13,48% em relação a 2022. Administração financeira, 2,95, variação de menos 5,75 em relação a 2022. Previdência social, 3,45, variação de 39,68 em relação a 2022. O parecer prévio número 75 de 2025 da primeira Câmara do TCE apontou que os índices apurados impõem a necessidade de a posição de ressalva, em razão da incidência do vetor 1, análise e execução orçamentária e financeira. Quanto à conformidade e execução orçamentária e financeira, a análise concluiu pelo cumprimento integral dos requisitos legais em todos os itens encaminhados. Parecer do controle interno. O governo municipal cumpriu o disposto no artigo 7, Lei Complementar 113/2005, ao encaminhar a declaração atestando conhecimento sobre as conclusões do relatório anual de controle interno. O responsável pelo sistema de controle interno em 2023 foi Newton Prestes. Aplicação de recursos na educação básica. Manutenção e desenvolvimento do ensino. O município aplicou R$ 29.604.066,59, correspondendo a 27,44% da receita dos impostos de transferências, superando o mínimo de 25% exigido pela Constituição Federal. Recurso do Fundeb. O governo municipal
cumpriu o percentual mínimo de aplicação dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica, 83,89%, de utilização dos recursos no exercício de sua arrecadação, 106,53%. E as aplicações mínimas dos recursos de complementação VAT em despesa de capital e na educação infantil. Complementação em MDE. Exercício 2020-2021, o governo municipal cumpriu o artigo 119, parágrafo único do ato das disposições constitucionais transitórias, pois os valores aplicados no exercício, aplicados no período, R$ 99.369.454,66, foram superiores ao mínimo exigido constitucionalmente, R$ 87.176.784,44. Aplicação do recurso em serviços públicos de saúde. Aspas. O município aplicou R$ 22.412.314,73 em aspas, correspondendo a 21,46% da receita dos impostos de transferências, ultrapassando o mínimo de 15% exigido pela Constituição Federal. Artigo 198, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei Complementar Federal 141/2012. Gestão fiscal. Resultado orçamentário e financeiro. O município obteve resultados orçamentário e financeiro positivo em fonte não vinculada, R$ 83.059,56 e R$ 23.391.540,77, respectivamente, cumprido o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal e 48, a linha B da Lei Federal 43.2064. Despesa com pessoal. Não houve necessidade de redução ou retorno dos limites, pois a despesa total com pessoal foi de 45,27% da receita corrente líquida, em 31/12/2023, abaixo do limite de 54%, cumprindo os artigos 19, inciso 3º e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dívida consolidada. Não havia necessidade de redução ou retorno aos limites, pois a dívida consolidada líquida apresentou valor negativo de menos 43,28% da receita corrente líquida em 31/12/2023, devido à disponibilidade líquida superiores, cumprindo o artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E terceiro, inciso 2º da Resolução do Senado Federal 40/2021. Gestão de regime próprio e previdência social. Plano de equacionamento do déficit autorial. O governo municipal cumpriu o previsto na legislação ao enviar o plano aprovado pela Lei 2461/2023. Peça processual número 6. Aportes para amortização do déficit atuarial. Houve aporte de valores para amortização do déficit atuarial, R$ 773.170,08, em montante correspondente a superior ao previsto, cumprindo a legislação aplicável. Conclusão. O que se conclui diante a análise dos autos e do parecer prévio 75/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná é que o gestor Sr. Henrique Oliveira Carneiro cumpriu com os requisitos de execução orçamentária e financeira para o exercício 2023. Contudo, baixo desempenho evidenciado na avaliação, atuação governamental na área de administração financeira, 2,95, justificou a posição de ressalva apontada pelo TSE do Paraná, sem parecer prévio. Desta forma, esta comissão recomenda acatar integralmente o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com a consequente aprovação das contas relativa ao exercício financeiro 2023, com ressalva. Aprovadas as contas nos termos do regimento interno,
cabe a publicação do decreto legislativo em anexo com redação que ora se sugere sem prejuízo de posterior encaminhamento da informação ao Tribunal de Contas do Estado. Este é o parecer, sala de sessões 18 de setembro de 2025. Edson Antônio Staro, relator. João Carlos da Silva, presidente. E Leandro Dátulo Túlio, secretário. Relatório e pareceres. Votações. Relatório e parecer referente à análise das contas do Executivo Municipal para o exercício 2020. Projeto de Decreto Legislativo 1/2025, que dispõe sobre a aprovação das contas do exercício municipal relativas ao exercício 2020. Então, votaremos da seguinte forma, nobres vereadores. Os vereadores, eu farei a pergunta da seguinte forma. Os vereadores votam acompanhando o relatório da Comissão de Finanças? Então, quem votar sim, né, estará acompanhando por consequência e aprovando as contas com ressalvas, exatamente como relatório e os pareceres, e também como parecer prévio do Tribunal de Contas, certo? Quem votar não está acompanhando o parecer da comissão e também o parecer prévio do Tribunal de Contas. Ficou bem entendido? Então, vamos às votações separadas de cada exercício, tá? Iniciando com a votação das contas do exercício de 2020 do projeto de Decreto Legislativo 01 de 2025, que são as contas do ex-prefeito Zé Carlos Sandrini. Iniciamos pela vereadora Ângela. Vereadora, vota acompanhando o relatório da Comissão de Finanças? Sim. Vereador Claudemir? Sim. Vereador Edson? Sim. Vereador Leandro? Sim. Vereador João Carlos? Sim. Vereadora Glória? Sim. Vereadora Elaine? Sim. A presidência também acompanha. Vota sim. Então, aprovada por unanimidade de votos pelos presentes, a votação das contas do exercício de 2020 e o projeto de Decreto Legislativo 01 de 2025. Relatório e parecer referente à análise das contas do Executivo Municipal para o exercício 2022. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2025, que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício 2022. Então, agora seguimos para a votação das contas do exercício de 2022 e projeto de Decreto Legislativo 02 de 2025 do prefeito Henrique Carneiro. Vereadora Ângela, novamente pergunto, se vota acompanhando o relatório da Comissão de Finanças? Sim. Vereador Claudemir? Sim. Vereador Edson? Sim. Vereador Leandro? Sim. Vereador João Carlos? Sim. Vereadora Glória? Sim. E vereadora Elaine? Sim. A presidência também acompanha, vota sim. Então, aprovado por unanimidade de votos, a votação para as contas do exercício de 2022 e o projeto de Decreto Legislativo 02 de 2025. Relatório e parecer referente à análise das contas do Executivo para o exercício 2023. Projeto de Decreto Legislativo 3 de 2025, que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício 2023. Então, agora a votação das contas do exercício 2023, projeto de Decreto Legislativo 03 de 2025, também do prefeito Henrique Carneiro. Mais uma vez, vereadora Ângela, vota acompanhando o relatório da Comissão de Finanças? Acompanho o relatório. Vereador Claudemir? Sim. Vereador Edson? Sim. Vereador Leandro? Sim. Vereador João Carlos?
Sim. Vereadora Glória? Sim. Vereadora Elaine? Sim. Presidência também se manifesta pelo sim, também acompanha, então aprovada por unanimidade de votos as contas do exercício de 2023 e projeto de decreto legislativo 03 de 2025. Encerrada a apreciação dos 3 exercícios, nós encaminharemos a decisão ao Executivo e ao Tribunal de Contas. Agradeço os nobres vereadores, maneira como se comportaram, jurídico, funcionários, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Em nome de Deus, declaro mais uma sessão ordinária encerrada.